Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365, Aberturas de Tarô. Então, estamos naquela boa temporada de aberturas de tarô, falando de relacionamentos, de relações. Algumas são boas para fazer para o outro, algumas são boas para fazer para si mesmo. E aí eu peguei aqui emprestado de uma autora tão difícil ler as próprias cartas. E ela começa dando uma explicação que eu curti, porque ela fala que o tarô e os espelhos desempenham o mesmo papel, refletem a verdade. Ai, Fernanda, como assim? Pelo amor de Deus. Saiu lá a torre, saiu lá o diabo. Não, não pode ser verdade. Então, o tarô reflete quem somos e o que estamos fazendo e para onde estamos indo. O tarô reflete aquilo que às vezes não é da minha consciência. Então, no meu estado alerta aqui, olhando para vocês, estou brava, ou não estou sendo tentada, ou não. Não, não. E a gente gosta muito de ficar na negação. Então, normalmente, jogar o tarô para si mesmo é um mergulho que muita gente faz bem rasinho. Ai, rasinho pra caramba. Ah, é, tem uma coisa ali, abre o livro, nem abre o livro. E embaralha tudo de novo e diz, ai, não sei se vou olhar para isso. Ah. Então, assim, de toda forma, eu participo dessa experiência, no sentido de que lá no começo da minha jornada, quando eu abria para mim mesma, ainda mais que é uma época super trash da minha vidinha, primeira separação, muitas dúvidas, muitas coisas na cachola, pensa numa coisa difícil, era eu conversar com o tarô e o cara insistir nas mesmas temáticas, mesmos arcanos, né? Tentando falar para mim, olha, o que está aí é isso. A projeção da sua energia na energia da vida está desse jeito. Hum. Então, não é exatamente o espelho. Porque quando eu olho para o espelho, eu papuf, olho e vejo uma imagem absolutamente clara de mim. Perfeito, tá bom. A imagem é clara de mim. Mas o que eu julgo dessa imagem, do tipo, ai, como você tá gorda, ai, como você tá alta, ai, como você tá baixa, ai, como você tá pálida, ai, como você tá bonita, mais difícil. Então, de toda sorte, a gente tem uma cabeça que opera junto desse olhar. Não dá para ser diferente, viu, gente? Boa, não dá, não consegui até hoje. Né? Tipo, desliga a mente e vai. Né? Eu falo que o budismo é muito bom, meditação é muito legal, mas eu ainda não atingi esse nível. Eu ainda estou no nível bem rasinho, bem aqui embaixo no planetinha, bem eu mesma. Claro que quando a gente olha para esse, entre aspas, espelho chamado tarô, ele vai estar trazendo coisas, questões ou assuntos que eu posso estar preparada para olhar e ver, porque ele acha que sim. E pode ser que não. Pode ser que não, e aí eu fecho as cartas, vou embora. Ai, que bobagem. Ai, para que eu estou fazendo isso? Meu Deus. E aí depois vai passando a vida, vai passando o dia, vai passando a história. Você fala, nossa, vidinha, meu Deus, não é que aquilo era daquele jeito lá? Ou eu mesma perguntando do meu amor, do meu afeto, das minhas questões, da minha vida profissional. Puxa, eu realmente estou precisando olhar para isso, né? E não estou no barato de olhar direito. Então, a gente não olha para a sombra da gente, que é o lado inconsciente, não perceptível, a não ser que a gente vá fazer qualquer gênero terapêutico ou de terapia do lado de fora. Ah, o tarô também tem essa conversa. Pois é, né? A terapia oracular é algo que eu super, super acredito, coloquei em prática nesses últimos anos pra caramba, com pessoas queridíssimas, né? Que eu tenho em alta conta. E vamos falar a verdade, faz um bem danado quando você leva por aí. E muitas vezes, claro, num processo terapêutico, não dá conta de você fazer com você mesmo, né? Então procura o tarólogo mais próximo, faz favor. E pode ser a amiga, a vizinha, o parceiro, a parceira, não importa. Mas de qualquer forma, é muito gostoso trabalhar o tarô minimamente de dupla, e eu acho que até pode ser mais. Ainda quero trazer o vídeo do jogo do tarô, que eu adorei. Fiz com umas amigas já, e é o máximo. E depois eu falo sobre isso, beleza? Então, assim, hoje a gente está numa abertura ainda da turma, né, das emoções. E se você está curtindo,
o 365. Faça favor de dar aquele joinha, se inscrever no canal para fazer parte da comunidade, para poder também fazer perguntas, fazer as suas observações, elas são super bem-vindas. Mais do que isso, compartilha com quem você também acredita que gosta, né, das aberturas, do tarô, da tarotagem, do tarotear, né? Tá tudo certo quanto a isso, porque isso super ajuda o canal a encaminhar-se cada vez mais adiante. Além disso, se você quer ficar mais pertinho, se quer participar das futuras, né, leituras sorteadas do 365, segue o link aqui embaixo ou no alto do meu canal e vai direto para o 365 do WhatsApp. Super bom te ter por lá e eu te espero lá. Então, vamos jogar? Vamos seguir adiante para a abertura de hoje? Bora, deixa eu compartilhar com vocês, então, a abertura da nova semana, porque, inclusive, assim, gente, essa é uma nova semana. Estamos na semana 25. Fico orgulhosíssima quando falo isso, né? Por quê? Porque, poxa, é um desafio. É um desafio ter uma abertura todos os dias. É um baita desafio. Tá me valendo quase que aquele lugar, assim, do Merlin, com 30 milhões de papiros e livros, não é? Tô fazendo o meu melhor, gente. Boa. Então, vamos lá. Nessa semana 25, eu ainda estou apostando nas questões afetivas, emocionais, relacionais, né? Eu vou começar a diluir para coisas de relações mais do tipo várias. Porque a gente não tem só relação afetiva, a gente tem relação familiar, profissional, né? Com as parcerias, com advogado, dentista, massagista, tudo, né? Então, nessa semana a gente ainda vai estar mais focadinho, estamos terminando a semana, né, ainda de Gêmeos, indo para Câncer, a gente está terminando a semana também que fala das afetividades, ainda tem São João, São Pedro, né, os santos, e aí a gente vem para a atração fatal hoje, amanhã qualidades de Vênus, depois rumos do amor, adiante o Sol em Câncer, que agora eu vou querer marcar essa conversa. Eu acho que uma abertura para o Sol em Câncer para os cancerianos pode ser muito legal. Depois, na sequência, parcerias. No dia 22/6, a crise, uma bem pequenininha do Raj Banjaf, que eu achei muito legal, porque crise e problema a gente tem que resolver meio que rápido. E os anéis, que não são de Saturno, mas são bem interessantes também como uma leitura do Raj. Beleza? Então a gente vai para a abertura 168 hoje, né? Na atração fatal, a gente vai estar falando do quê? Bom, vamos pensar que enfrentando uma relação picante sem saber o que fazer. Então, de repente, eu estou, sei lá, estou trocando flerte, né? O famoso estou trocando faísca com o vizinho, estou trocando faísca com o moço do estacionamento, estou trocando faísca com alguém. É aquela coisa que me atrai e ao mesmo tempo eu falo, nossa, mas não tem nada a ver comigo, não é do mesmo mundo, não é então estou naquele lugar difícil. A atração parece mais forte que o bom senso. Ai, 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 ui, ui, ui. Então, assim, a gente começa a entrar na picância e na sexualidade. Se há uma coisa que a Rita Lee cantou muito bem, é a diferença entre o amor e o sexo, né? E que o sexo é dos epiléticos. Eu adoro esse pedacinho que a gente fica meio doidão e aí a gente não para pensar. Muito bem. Será que é só o sinal de que você precisa melhorar sua vida sexual, que ela não está muito boa? Que você está cheio de carência aí, que você está precisando dar umas olhadas nisso. Essa abertura foi elaborada pela autora para dar um norte a uma atração fora da razão. E também, com isso, criar um termômetro da sua própria libido, né? De como é que você está. Top? Vamos jogar? Então vamos lá para a mesa, porque assim, aqui no 365, gente, a gente joga. E se a gente vai jogar, a gente vai para a mesa de jogo. Ai, Fernanda, quem que você separou? Eu fiquei na maior dúvida. Vocês querem saber a verdade? Fiquei aqui me remoendo. Quem é que eu vou colocar? Fernanda, você não tem aquele tarô picante? Pois é, boa parte do que estão disponíveis eu já tive. Aí eu me desfiz. Aí, os que estão disponíveis na atualidade são Lenormand. Aí, não quero. Não quero Lenormand, não. Ah, por que que você não quer? Você não gosta dele? Não, é porque eu não sei ler ele. Quer dizer, eu não me sinto confortável com ele. Eu estou todos esses anos com o tarô. Ai, Fernanda, você podia ter aprendido outra coisa, né? Aprendi muitas outras coisas, mas não o Lenormand. Então, acabei trazendo o da Roda Dourada, aquele russo, porque ele tem umas imagens mais picantes, mais interessantes,
e eu achei que bem super vale a pena a gente dar uma olhada desse jeito. Deixa eu dar uma tirada aqui, que esse cara está ocupando espaço do visual. Beleza. Estamos aqui ainda na mesinha azulzinha, clarinha de Gêmeos, mas não ficaremos para todo sempre. Lembrando que essa semana tem virada, né? 17, 18, 19, 20 virou daqui 3 dias. Então, estamos aqui na Atração Fatal, mil perdões. A gente volta aqui para não deixar nada aparecendo, onde a gente vai trabalhar com 8 cartas. Vocês vão ver que eu vou trabalhar essa semana bastante com 8 cartas. Então, carta 1. Como é que eu estou vivendo a minha sexualidade e se é saudável? Como é que tá? Qual o grau de saúde? Vamos pensar sobre isso, que um arcano grande pode resolver, pode responder muito bem sobre isso. Na carta 2, o que é essa atração súbita por algo ou por alguém? Na carta 3, eu devo seguir essa atração de que forma, né? Porque de repente você tem que ir correndo, né? Ou então você tem que ir andando, ou você pode ir de carro, pode ir de táxi, de Uber. O que essa atração quer me revelar? Porque aí a revelação não é exatamente sobre a outra pessoa, é sobre mim mesma. Carta 5, como melhorar a minha vida sexual antes de tudo? Quer dizer, antes de eu falar, tô indo, saltei de paraquedas, eu tô legal mesmo? Ou tô num mar de carência daqueles absurdos? Né? Então, como melhorar a minha vida sexual antes de tudo? Carta 6, o que eu tô precisando no amor, né, nessa picância, né? Mas assim, aqui vai pro amor um pouquinho, que de repente eu tô misturando afetivo com sexual, né? Posso estar numa pegada meio complicada. Na carta 7, como melhorar a libido? Aí a gente está falando de sexo mesmo, vamos dar uma melhorada nisso. Carta 8, o que pode surgir de surpreendente ao revitalizar a minha sexualidade e libido, olhar para essa atração e dizer, sabe Deus, né? Então a carta final é que vai me dar a ponte para eu dizer se sim vai, farol vermelho, farol amarelo ou farol verde. Vamos ver o que acontece. Não, printa a tela aí, que é mais ou menos o movimento da taça, é quase uma taça, e aí a gente segue para a abertura. Combinado? Muito bem, agora a gente chegou na mesa, agora é de verdade. Vamos jogar? Então tá, pegando o print da tela, a gente tem 8 cartinhas para estabelecer não só lugar, sim, você sempre pode não fazer as imagens ou o spread ou a abertura, né, com o design que eu estou propondo, com a mandala que eu estou propondo. Claro, você é livre, então você pode fazer linear, de cima para baixo, de baixo para cima, tá tranquilo. Não é a imagem que vai mudar a leitura. Agora, as posições é algo que a gente precisa meio que treinar até nas ideias, né, ter guardadinho, que eu falo que é o script. Imagina fazer um filme sem script, gente. É pira. Então, assim, o filme fica sem pé nem cabeça. Quando o script é bom, a gente consegue acompanhar o filme porque ele tem pé, cabeça, anda, né, começo, meio, fim. Então, essas perguntas, carta a carta, na minha percepção pessoal, é a grande chave de eu ter uma abertura inteligente, um mapa abrangente e responder muitas coisas. Combinado? Então tá. Então vamos jogar que é o melhor da história. Seguindo aqui com as minhas cartinhas, então eu vou começar. Eu senti uma necessidade nessa abertura. Aqui é um Rider-Waite, né? Lembram que esse baralho é Rider de base. O que significa? Ele não é um rider oficial? Não. Ele está baseado na numeração e divisão de um Rider-Waite. E ele ainda tem uma pegada interessante com relação aos pequenos, né, que a gente vai dar uma olhada juntos, eu não sei se é esse agora ou se é o outro, que pode ter uma variação aqui para Rider e aqui para Crowley, onde se coloca a princesa. Onde as coisas mudam um pouquinho, são baralhos modernosos. Vamos pensar sobre isso? Ah, Fernanda, mas como é que a gente lê baralho moderno com o baralho antigo na cabeça? Por quê? Porque, assim, claro, a modernidade pode chegar, mas eu posso continuar na tradição, não é não? E aqui por trás eu continuo com a tradição de tudo aquilo que eu já aprendi, seja do vovô, seja do papai, seja também do filho. Um cara que chega no final da minha história, mas que sempre teve no pano de fundo. Então, eu posso dizer que eu me aprofundei nesses últimos 10 anos no Crowley, né? Mas, assim, vamos seguir.
Então tá, eu preciso separar daqui, vou até fazer lequinho hoje, e vamos lá. Como é que eu estou vivendo a minha sexualidade e se isso é saudável, ou que tipo de saúde tem a minha sexualidade? E vamos colocar aqui. Vamos lá. Então vamos abrir a taça. Puxa os pequenininhos para cá. O que que é essa atração súbita por algo ou por alguém? Que de repente eu estou babando numa pessoa, né? Tem uma atração. Isso a gente passa ao longo da vida. Mente quem diz que a vida, né? Mente quem diz que não. Mas que você bate o olho às vezes numa pessoa e diz: ai meu Deus, se me desse qualquer tipo de olhar, não é? Era para mim. Pois é, a gente passa por isso, sabe? É que a gente respeita os acordos e compromissos que a gente fez na vida, né? Mas a gente tem aquele apetite, sempre aparece, pelo menos eu falo por mim. Devo seguir essa atração? E de que forma? Assim, eu devo seguir essa atração e de que forma? Tá aqui. Tá, abri um, dois, três. Agora nós vamos lá para cima de novo. O que que essa atração quer me revelar? Ela quer me revelar alguma coisa, e às vezes é de mim mesma, né? Então presta atenção que aqui é um feedback. O como melhorar minha vida sexual antes de tudo, quer dizer, antes de eu dizer topo, vou, antes de eu me insinuar, o que que eu preciso melhorar? Ah, vai ter que vir mais para cá um pouquinho, mais para cá um pouquinho, que as duas aqui ficam juntinhas. O que que eu estou precisando no amor? No amor. No amor, eu estou precisando disso aqui. Tá. E o que que eu estou precisando para melhorar minha libido? O que que eu estou precisando no sexo, né, gente? É isso mesmo? Seis, sete, como melhorar a libido, já está aqui embaixo. E o que que pode surgir de surpreendente com tudo isso que está acontecendo, né? Eu vou colocar meio do lado, não vai dar para descer essa taça, porque não vai ter espaço, né, gente? Senão a gente vai ficar meio sem visão. Então, o que pode surgir de surpreendente ao revitalizar, gente? Olha, só de olhar e conversar sobre isso, na minha opinião, a gente já dá um up, a gente já dá um aquecimento. É o famoso aquece as turbinas, faz perguntas importantes, depois põe para funcionar. Então, isso já é bacana. Vamos olhar como é que fica? Então, vamos lá. Carta um. Ah, não, 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 não. Verdade, né, Fernando? Você falou que ia usar as pequenas. E hoje, só porque eu tô meio nervosa, assim, que nada, meio entusiasmo, meio na atração fatal, eu vou abrir dois menores para cada maior. Verdade, meu Deus, e a gente faz como com isso, né? Não faz, a gente lê. Dá conta de olhar para isso quem consegue ler. Não dá, abre um só. Ai, não dou dos menores é nada, Fernanda, então não abre nada. Fica aí na sua com os maiores ainda, estamos chegando lá, tá tudo tranquilo. Não é? Eu acho que quanto mais a gente treina os menores, mais eles vão ficando confortáveis. Quando a gente fica só nos maiores, tá muito confortável. Passei muitos anos com eles e não dou bronca em ninguém. Mas os menores estão aqui, eles foram criados juntos. Eu vou abrir em dois aqui. Né? Então a gente tem que trabalhar algumas questões. Como esse cara já estava todo misturado, a gente já sabe que está tudo misturado, a gente vem. Eu quero. Ai, meu Deus do céu. Tinha duas aqui. Aqui eu escolhi a que está na frente. A que veio para trás é essa aqui. Ah, Fernanda, você dá razão a isso? É, dou. Nos baralhos mais novinhos, assim, alguns que não são totalmente bons de baralho, o baralho é fino, isso pode acontecer pra caramba. Mas por que não olhar? Né? A curiosidade mata o gato? Não, aqui não. Eu acho que a curiosidade pode ser interessante, traz algo mais. Não, né? Eu sempre coloco como o cara penetra, mas não vou deixar de olhar para ele. Certo? Então vamos lá. Como é que eu estou vivendo a minha sexualidade e se isso é saudável? Ó, virando. Eu tirei primeiro o diabo. Uhul! Olha lá. Olha lá, se eu estou vivendo a minha sexualidade, o diabo pode dizer que não, mas também pode dizer que eu tenho uma sexualidade bastante proeminente, né? E pode dizer que sexo é uma coisa que eu não tenho medo nem de falar sobre e nem de vivenciar. Hum? Então, assim, mas a gente tem o nove de paus, contando que algumas, nesse momento da minha vida, né? Talvez a saúde da minha vida sexual esteja um pouco complexa ou complicada, ou estou tendo algumas dificuldades que a idade traz, que as coisas trazem, né? Estou esperando que alguma coisa se modifique.
Estou um pouco com baixa libido e má vontade, que é um 9 de paus, e o 4 de taças piorou mais ainda. Por quê? Porque eu estou esperando que alguma coisa apareça do lado de fora, né, e me convide, e me enleve, ou me chame a atenção. Faço o clique, risco o fósforo. Então, talvez eu esteja num momento um pouco amuado emocionalmente que não me permite de verdade usufruir do tamanho da sexualidade que um diabo sempre traz. Então, se eu for pensar como é que eu estou vivendo a minha sexualidade, se ela é saudável, né? Eu diria que eu estou vivendo ela de acordo com as oportunidades, mas não estou no meu melhor momento, na minha melhor performance, eu não estou, não. Né? Vamos lá, vamos ser sinceros. O que que é essa atração súbita por algo ou alguém? Né? O que que é esse apetite que de repente me toma? Da lua. Essa lua com esse lobo é a coisa mais bonita do mundo, porque tirou o Canis, né? Ficou o lobo, ficaram os pinheiros nas lateralidades, ao invés das duas torres, esse monte bonito congelado, não tem, né, a grande lua com esse bordado assim dessas localidades frias, e aí como se saísse aqui esse bafo, né, quente numa lua fria. Achei o máximo essa lua. Então, assim, a Lua, o que que ela responde? O que que é essa atração? É uma ilusão, né, gente? Tá? É sonho. Estou sonhando, então tô tendo alguns vislumbres. Temos um estado um pouco lunático, um pouco enluarado, que pode ser um pouco enevoado. Tá. Dois de espadas. Porque eu estou muito fechada. Olha lá. O que que é essa atração? É porque eu estou muito fechada em mim mesma. Eu estou num mental muito circunscrito a um único lugar bonito, esse dois de espadas, hein? Eu estou olhando apenas para as minhas emoções, eu estou olhando apenas para os meus lugares, e talvez eu esteja criando, imaginando coisas, sonhando coisas. O que que é essa atração súbita por algo? Alguém, além de sonhar coisas, eu estou numa fase de peregrinação emocional afetiva. Eu estou numa fase de solitude, uma solitude um pouco escolhida. Mas quando a gente fica muito na solitude, muito na carência, muito na falta de, você sabe que umas coisas meio que bate na porta e quase que te derruba. Eu vou ficar com esse olhar, tá? Então aqui a gente tem a lua, dois de espadas, oito de taças. Gostei desse lugar. Eu vou deixar os grandes só aqui para poder manter mais ou menos a imagem para a foto final. Combinado? Vamos lá. Devo seguir essa atração e de que forma? Opa, virando. A roda da fortuna. A roda da fortuna, inclusive, é muito bonito, porque aqui traz exatamente as moiras, traz as tecelãs do destino, né? A mãe, a filha e a anciã, traz essa proposta que deve ter lá também na roda de Sansara, na roda encarnatória, e a gente tem uma roda da fortuna que, se a pergunta é, devo seguir essa atração? Sim, né? A roda diz: olha, você que sabe, está na loteria da vida, se você vai aceitar o prêmio ou não, o problema é teu, né? Não é nosso, não é do destino. Então tem uma pegada na roda da fortuna quando ela responde, que é um sim meio que rápido e um pouco está no teu livre-arbítrio, você que escolhe, vê lá o que que você quer. Ponto. Aí a gente tem dois auxiliadores aqui, um cavaleiro de discos, um cavaleiro de moedas, um cavaleiro de ouros e um seis de ouros também. No seis de ouros, a gente sempre tem aquela pegada de recuperação, de boa distribuição, né? Veja bem o que que é bom para você, como é que você fica bem, e de que essa figura que passa, não é, pelo teu caminho, esse jovem que passa pelo teu caminho, essa novidade que passa pelo teu caminho, esse amigo, né, que passa pelo teu caminho, é fisicamente interessante e tal, né? É algo que está aí na matéria, não é só uma invenção, mas veja bem, se supre as suas necessidades, é uma loteria, diz a nossa querida Roda da Fortuna. Tá bom.
Então, já tenho aqui também uma respostinha, né? O que que essa atração quer me revelar? Essa atração quer me revelar os amantes, olha que bonitinho. Ela quer me revelar as questões emocionais afetivas e do meu livre-arbítrio sobre o que que eu estou escolhendo para as minhas relações. Né? E que nas minhas relações talvez eu esteja escolhendo exatamente o que é bom ou não. Então, que eu faça uma revisão das minhas escolhas. E aqui fica muito claro, né? O rapaz, a anciã e a jovem. Muito bonito aqui embaixo ter o trigo do lado da anciã, com um papiro na mão, a jovem com uma taça na mão. Aqui embaixo a gente tem uma serpente ao lado da anciã. Aqui tem umas pedras, bonito esses enamorados. Né? E o pico lá atrás, ao invés de qualquer criatura angélica. Então, veja, o que que você realmente está considerando sobre essa escolha, e que essa escolha é muito minha, caso eu a faça. Aí a gente tem como auxiliadores os 5 de ouros. Um aviso bem importante de que às vezes a gente não tem todas as moedas para poder gastar num gesto, que talvez não seja o mais apropriado e que haja ganho ou fortuna nisso, né? Aqui não tem muito ganho, é perda. Então, assim, talvez eu precise prestar atenção nas possíveis perdas que essa, né, que essa atração está tentando me trazer. Mas ela também pode estar tentando me revelar as minhas próprias perdas pela idade, pelo tempo, por uma série de questões. A rainha de taças, que eu amo de paixão, tem gente que não gosta dela e eu gosto, porque ela fala da emotividade, da afetividade, no lado positivo, gente. Ela está falando que eu estou conseguindo essa atração, quer revelar a minha rainha das emoções, a minha rainha que fala do emocional. Está tentando trazer coisas internas muito importantes para que eu olhe para isso. Minimamente entendo ela dessa forma. Tá? Eu sei que depois no Rider-Waite oficial ficou uma pegada para a Rainha de Taças toda na dissimulação, na negatividade. Pode ser também, é a sombra da carta. Eu prefiro lidar com a luz, então eu vou ficar nela. Aqui nessa posição, então a gente fez a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, como melhorar a minha vida sexual, minha libido, né, minhas histórias, e aqui entra a própria imperatriz. Puxa, como é que a gente melhora como imperatriz? Se cuidando melhor, trabalhando os sentidos que a imperatriz sempre gosta, então, se vestindo melhor, se banhando melhor, se dando coisas que elevem a própria libido, se dando mais valor, se colocando num lugar melhor. Mas olha quem vem junto. Um 3 de espadas bastante legal, eu gostei muito dele, porque ele traz exatamente a angústia dos 3 pensamentos. Aí, Fernando, o que que é isso? Uai, quando a gente tem um pensamento, 2 pensamentos, um objetivo, 2 objetivos, a gente tem que escolher. Essa escolha, muitas vezes, é a terceira movimentação. E isso, às vezes, é muito difícil. Porque ou eu coloco a mente sobre as minhas emoções, ou eu deixo as minhas emoções contarem para minha mente. Quem é que vai vencer? O pedido aqui é bem de espadas, né? De eu usar bastante a cachola, de eu usar tudo aquilo que eu conheço, de eu ir até conversar com quem sabe mais sobre as questões de sexualidade, de libido, né? Posso conversar com gente mais sabida e posso procurar quem possa realmente estar ajudando mais a elevar as questões. Mas a dica de espadas é de que muitas vezes a gente tem que a ocasião faz o ladrão, no bom sentido? Vamos lá. Então, se a gente às vezes não põe vela, não põe uma música, não cria um lugar, não cria um ambiente, que tem muito a ver com o mental, isso, se a gente não cria uma ambiência para a libido, às vezes a libido fica meio na diversão, na comida, na dança, tal, e se desvai. Né? Então, a imperatriz dizendo: olha, acho que a gente está precisando criar umas estratégias, que é espadas, mais interessantes para ser mais feliz, alegre, divertida, dançar, dar risada, né? Na questão de aumento de libido. Muito bem. Na carta 6, o que que eu estou precisando no amor?
Dona Justiça, tô precisando de nada, não. Olha que interessante, né? A justiça está precisando me dizer aqui que o que eu preciso no amor é ser justa, que eu consiga fazer a avaliação correta do que é, qual é a ordem do dia, né? Como é que estão as coisas? Então vamos lá, vamos ser racionais, vamos ser pragmáticas, vamos ser ordeiras, né? Vamos seguir algumas regras ou regulamentos ou aquilo que já está na gestão. Vamos dar uma olhada para isso. O cavaleiro de paus e o três de paus. Então, no cavaleiro de paus, junto com essa justiça, vem uma forte e ardente vontade. Então, qual é a pergunta mesmo? O que que eu estou precisando no amor? Eu estou precisando de ordem e arrumação, eu estou precisando de vontade, ou de talvez um pouco mais de movimento, destemor, viagens, propósitos, e uma vontade que me leve a um terceiro ato da minha vida de amor, um terceiro ato da minha relação, um novo ato, uma nova vontade, um novo porvir. E por fim, como melhorar minha libido? Tá aqui. Aí entra o mago. Olha lá, vou ter que conversar com magos e magistas, tudo no Ouros. Como melhorar a libido, gente? Olha, melhorar a libido significa para o mago usar tudo aquilo que se conhece, sabe, todas as ferramentas, se ferramentar para isso, ler sobre isso, olhar para isso, conversar sobre isso. No pajem de ouros, como quem está começando uma nova fase da vida. Né? Afinal de contas, a gente não é igual dos 20 aos 60, a gente muda. Então, que tal fazer as adequações dessa mudança, fazer adequações materiais, físicas, específicas para isso? Então, assim, no pão, pão, queijo, queijo. Vamos lá botar algumas coisas para funcionar de verdade. Não adianta só ficar no blá, 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 como está aqui na estratégia da Imperatriz. Tem que botar para fazer, né? Hã? Então, pois é. E na última, que é a nossa gran finale, ela é um pontinho assim meio rico, né? O que pode surgir de surpreendente ao revitalizar essa sexualidade, a libido, não é? Essa atração fatal, o que pode acontecer? A carta da força, junto com a rainha de ouros e a rainha de espadas. Ó, duas rainhas. Gente, saiu todas as rainhas do meu jogo. Fala sério, se eu não preciso fazer uma ordem geral no feminino da minha pessoa. Estou precisando fazer altas e importantes movimentações. Uma carta da força muito linda, né? Porque a gente tem essa figura feminina super bem decorada, sentada em cima de um urso. Adorei isso, um urso pardo, grandão, né? Olha que majestoso isso. Eu vou ter que fazer um pouco de esforço. Então, o que pode surgir surpreendentemente ao revitalizar, ao olhar para isso tudo? Pode surgir essa constatação de que eu estou precisando colocar os meus quatro elementos em dia, dar um pouco mais de vazão ao meu feminino, seja ele emocional, como já saiu, seja ele na vontade, como já saiu, seja ele no fazer, nessa roca de fiar, né? E nesse pensamento. Então, assim, como é que eu faço as manutenções necessárias para poder conversar melhor, para estar melhor, para viver melhor a minha libido, a minha sexualidade, né? A minha vida sexual. Gostei, porque além do que, o arcano do mago normalmente fala de uma alta disposição para a sexualidade, e a carta da força, ainda mais no Crowley, que se chama luxúria, também é uma alta disposição à força sexual física que a gente tem. E a carta penetra foi um pajem de taças, não é? Lembrando um pouco de que tudo pode ter um tempero suave e doce do romantismo, do início, do fazer devagar, do começar, né? De entender que você está numa nova etapa, são dois páginas no jogo, então a gente precisa lembrar que ainda sou criança, né? Então ainda preciso aprender coisas. Olha que legal, gostei. E é isso. Ah, Fernanda, eu posso levar essa jogada para uma atração fatal que eu estou tendo? É a mesma ideia, né? Então, assim, como é que eu estou vivendo a minha sexualidade? É um bom começo para eu entender por que eu estou com essa atração, o que é essa atração súbita, e aqui a gente teve o diabo,
Não sei se eu estou totalmente bem, né? Apesar do diabo falar da sexualidade, mas ele fala muitas vezes dos vícios. O que é vício? É aquilo que você está habituado a fazer, que você faz de novo e que às vezes não é satisfatório, né? Quando você não muda muito o pique, fica escravizado a algumas questões. Então a gente pode remodelar isso. O que é atração súbita por algo ou com alguém? Que é isso? A lua ainda é uma ilusão, ainda talvez não seja tudo isso. Presta atenção no que isso te traz lá do inconsciente e te revela. Eu devo seguir essa atração? A resposta foi positiva na Roda da Fortuna, que a Roda da Fortuna diz: meu bem, você está na vida e está na loteria, né? Você que sabe. Muitas vezes a Roda da Fortuna é aquela que diz sim, mas vai correndo, porque já pode ter, né? A fila anda. O que essa atração quer me revelar? Aí eu venho aqui para cima. Então, a atração quis me revelar as arapucas, as dificuldades, as complexidades do meu emocional afetivo, né? Das minhas relações afetivas com os enamorados, e do quanto talvez esteja falando exatamente da minha própria relação. Quem é essa que está chegando, aquela que eu já tenho, a dúvida entre dois mundos, dois universos, que você vai fazer com o mais velho, com o mais novo, das relações. Veja, uma escolha, um livre-arbítrio, está na tua mão de novo. Então, duas cartas para mim me devolvem aquele lugar do tipo, eu queria tanto que a carta escolhesse, não vai rolar não, é contigo, bem. Você vai pagar o preço dessa escolha? Não, porque o baralho não vai pagar. Esse é o ponto. Aí a gente tem, como é que eu posso, né, melhorar na carta 5 e antes de tudo? E a Imperatriz dizendo: olha, bem, você tem que dar um up aí, dar uma maquiada, arrumada, saída, dançada, melhora no humor, fica mais alegre, tem que dar uma melhorada, que se não der uma melhorada, também nem adianta procurar sapo fora de casa. O que eu estou precisando no amor? E aí vem uma reguladora de uma justiça. Eu estou precisando separar o joio do trigo e fazer escolhas condizentes, né? Tô precisando botar minha cabeça no lugar, olha isso, que legal, né? Principalmente no amor, o que que eu amo, quem eu amo, como amo, de que forma amo, e assim vai. Como melhorar a libido? Aí o mago falou, cara, né? Silvio Santos vem aí vendendo melhor o teu peixe. Melhorar a tua libido significa fazer exercício, vai andar, pega as ferramentas necessárias e melhora a tua libido, porque estamos aí. De toda forma, o que pode surgir de surpreendente ao mexer só nessa jogada aqui? A gente já deu uma mexida. Olha, pode surgir surpreendentemente uma força sexual maravilhosa, uma libido aumentada, uma proposta de olhar a vida com mais luxúria, com mais apetite, né? Sempre lembrando do traço amoroso, né? Gentil do pajem de taças. Acho que tá bom, gente. Bom, acho que ficou uma leitura, para mim, tá bacanérrima, né? Tomei uns tapas de luva de pelica onde precisava, né? Vou olhar para isso com carinho, lá vai para o meu diário de bordo, tem aquelas jogadas que a gente tem mais é que dar uma olhada carinhosamente. E aí, com isso, a gente terminou essa primeira abertura dessa semana. Lembrando que a gente tem uma nova jogada amanhã, então vamos jogar, né? Não me abandona, fica aí. Por quê? Porque amanhã a gente vai falar das qualidades de Vênus. Eu não vou exatamente estar falando de relação, mas eu vou falar das várias qualidades desse planeta e o que isso pode nos trazer de informação para a gente ter relacionamentos e uma vida, né, afetiva mais interessante. Aqui no 365 Aberturas de Tarô. Comigo, Fernanda Vidigal. E aí a gente já está naquele lugar, um beijo, um queijo, um tarotê para você. A gente se vê